Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, né, galera? Vamos falar nesse vídeo aqui que o Zubeldia definiu o time aí, né? Treinou com duas formações aí para enfrentar o Santos. Tá tudo definido para amanhã, né? Para o jogo de amanhã e, inclusive, casa cheia, galera. Casa cheia. Vou te atualizar aqui também de quantos ingressos foram vendidos, beleza? E já tem aí o preferido da diretoria do São Paulo para substituir o Caleri. A gente vai falar um pouco dele aqui. Vou te mostrar aqui os números, né? Como ele está, quanto tempo sem jogar, se vem jogando, quantos gols. A gente vai fazer um raio-x aqui que eu vou colocar na tela para vocês acompanharem também. E que história é essa aí do Zubeldia? Ligou para o Zubeldia. Vou te esclarecer também nesse vídeo aqui por que esse motivo da ligação, esse bafafá todo aí que tá dando com o Dorival Júnior, né? Vai ou não para o Corinthians, vai para o São Paulo. Inclusive, tem aqui mais uma notícia sobre isso para a gente falar um pouco disso também, tá bom? E tem mais uma joia do São Paulo, exatamente, mais uma aí que amanhã pode aparecer no banco de reservas contra o Santos, galera. Beleza? Chega mais, deixa esse like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui, dá aquela moral sempre que você contribui muito e muito obrigado aí pelo teu apoio, pelo seu apoio que tá sempre aqui apoiando o canal. Valeu? Tamo junto, o seu like é muito importante pra gente não perder tempo. Então vamos lá, galera. Já que os nossos vídeos ultimamente tá grande, né? Estão grandes os vídeos, mas enfim, vou tentar acelerar aqui, beleza? Olha só. Que acontece, né? O Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirante, o Bandeirantes, né? Ele tinha trazido a informação de que ele mesmo, né? Trouxe informação de que o Dorival estaria acertando com o Corinthians. Antes ele já tinha trazido uma informação de que o Dorival já tinha um acordo com o São Paulo, já tinha até valores acordados, tal. O que aconteceu agora? Diante dessas informações, inclusive, aí ele ligou primeiro, olha só, ele ligou para o Alexandre Pretzel. O Pretzel, né? Vou falar o Pretzel que é mais fácil. Aquele lá da Rádio Bandeirantes, lá, né? Que às vezes faz programa com o Neto também, enfim. Ele ligou para o Pretzel, que é um jornalista, e esclareceu algumas coisas, então, segundo o Pretzel, tá? Que assim, eu vi o Pretzel falando, galera, que o Dorival disse que é mentira. Ele disse com essas palavras: é mentira. Ele não fez reunião com o Corinthians, ele não acertou nada com o Corinthians, ele não tinha nada e não tem nada com o Corinthians, não conversou com ninguém do Corinthians e disse que tudo isso foi uma invenção da imprensa, sem saber e sem citar o motivo. Ainda cita que, quando o Pretzel também comenta de que ele teria um acerto com o São Paulo, caso o Zubeldia caísse, o Dorival disse também que é mentira, que inclusive a imprensa comentou que tinha valores, que foi publicado por aí, que valores, que o São Paulo contatou o Dorival, que o Dorival conversou com o São Paulo. Segundo o Alexandre, o Pretzel, o Dorival ligou para ele e desmentiu tudo. Disse que não tem nada, não teve contato nenhum, que inclusive ele pegou o telefone e ligou para o Zubeldia. Ele disse que conversou com o Zubeldia, que explicou que é tudo coisa plantada, que não existe hoje a possibilidade dele ir para o São Paulo. Ele falando com as próprias palavras. Ele está descansando em Florianópolis, ok? Ainda depois da demissão aí da seleção brasileira, e não tem nada com ninguém. Segundo o Pretzel, o Dorival ligou para ele e falou exatamente isso, que inclusive disse que é muito amigo do Júlio Casares, realmente ele tem uma aproximação, uma amizade muito grande, mas não tem nada, tá? E que ele sabe que o Zubeldia é o treinador do São Paulo e ele não faria isso. Então, galera, vamos lá. Vamos ser sinceros aqui, a gente trocando essa ideia, alguém tá mentindo nessa história aí, galera. Não tá? Porque assim, como a gente sempre conversa, a imprensa comentou. A gente viu publicações aí de blogs aí dizendo que São Paulo entrou em contato com o Dorival, que teve valores, que o Dorival pediu reforços, enfim, certo? A imprensa noticiou também, alguns, que o Dorival tal pode ir para o São Paulo, é prioridade da diretoria do São Paulo, mas inclusive agora o próprio Dorival então disse para o Pretzel que é tudo mentira, é tudo plantado pela imprensa, palavras do Dorival. Ele até comenta que convidou o Dorival para participar domingo, né, do programa,
para bater um papo, falar sobre isso, que o Dorival não aceitou o convite dessa vez. Mas então vamos ser sinceros aqui. Quem vocês acreditam? Vocês acreditam? Vou perguntar para vocês aí. Vocês acreditam na imprensa, em todo mundo que está dizendo que o São Paulo procurou o Dorival, que tinha um acerto, que o Corinthians também? Ou vocês acreditam no Dorival, que ele falou para o Pretzel? Inclusive, ele ligou para o Zubeldia, tá? O Alexandre Pretzel disse que o Dorival ligou para o Zubeldia. Inclusive, ele chamou a atenção do Pretzel, que o Pretzel não ligou para ele para confirmar as informações e já foi soltando na imprensa. E que o Dorival ficou chateado com isso, inclusive chamou a atenção dele. Ele, inclusive, pediu desculpas para o Dorival Júnior. O que eu tô falando para vocês aqui, eu assisti o vídeo do Pretzel contando exatamente isso, tá, galera? Então, com essas palavras aí, tentei ser o mais transparente aqui possível. Porque tem gente que fala, de onde você tirou essa informação, isso aqui lá. Então, eu tô sendo aqui sincero para você. É só você pesquisar aí. Se não quer acreditar, não acredita. Mas eu assisti o vídeo dele agora há pouco, antes de eu gravar esse vídeo aqui. A realidade, então, em quem acreditar, meu amigo? Será que a imprensa agora e as pessoas aí que cobrem o São Paulo estão sendo enganadas ou estão inventando notícias, estão plantando notícias? Que coisa, hein? Enfim. Mas eu quero saber a tua opinião. O que você acha de tudo isso aí? Fica à vontade. E só para encerrar esse assunto treinador, gente, é o seguinte: chega uma hora que tem um certo limite da gente também tá batendo nas coisas. Eu vou esperar um pouco agora esse negócio de treinador, não vou ficar aqui todo dia, tem que trocar o treinador e blá blá blá, tem que trocar o treinador. Até porque eu acho que tem que trocar primeiro é a diretoria. Esses caras tinham que sair todo mundo. Inclusive no final do vídeo aqui vou deixar a nossa música, a homenagem, que inclusive foi sugestão da galera aí de vocês. Muito obrigado pelos comentários do vídeo mais cedo, para colocar a música no final do vídeo. Sempre que tiver o vídeo, colocar essa música aí, que é uma ironia, uma homenagem nossa aqui, é uma cobrança, entendeu? Um protesto também contra a diretoria de São Paulo. Então, depois do vídeo, eu deixo também a música para quem não acompanhou aí, tá bom, galera? E a galera que já acompanhou, continue acompanhando. Tamo junto. Então, é o seguinte: focar no jogo de amanhã contra o Santos. Logicamente, se não jogar bem, a gente vai cobrar, a gente vai reclamar, vai questionar sim as opções do treinador, mas como eu sempre falo aqui, primeiramente eu torço para o São Paulo, não para o treinador, não estou torcendo para jogador, para a diretoria, eu estou torcendo para o São Paulo e torço para que o São Paulo vença. Então amanhã, tomara que o São Paulo vença o Santos e a gente comemore mais uma vitória. Até porque, olha só, galera, por pouco hoje, antes de eu gravar esse vídeo aqui, a gente não ia estar na zona do rebaixamento, porque o Sport estava vencendo o Corinthians, cara. O Corinthians venceu na Arena Itaquera. O Corinthians saiu perdendo de 1-0 no final do primeiro tempo, só que aí no segundo tempo o Corinthians venceu. Gente, esse time do Sport é ruim demais, cara. Olha, de verdade, na estreia do Campeonato Brasileiro, se tivesse colocado o sub-20 do São Paulo, tinha goleado esse time do Sport. Ou no mínimo a gente tinha vencido por 1-0. Ô time ruim esse time do Sport. Eu não sei como o São Paulo não venceu esse Sport aí, cara. Que time ruim. E olha que o Corinthians perdeu vários gols, viu? E a gente teve dificuldade de chutar uma bola pro gol contra esse time do Sport. Coisa muito estranha. Mas detalhe, então, aí o Sport tomou a virada e o São Paulo continua em 16º. Então amanhã é importante, que isso aqui? É importante pra gente vencer o jogo, né? Ou empatar, que seja, se acontecer, no pior das hipóteses, um empate, não pode acontecer uma derrota. Para que a gente não fique ali nessa zona do rebaixamento. Porque se o São Paulo perder, fatalmente São Paulo vai cair na zona do rebaixamento. E olha só que interessante. São Paulo tem 4 pontos, né? Se o São Paulo ganha, vai a 7 pontos e ainda continua invicto no campeonato. Olha que coisa, né, galera? Olha os dois lados da moeda aí também. Então, tomara que amanhã a gente vença, cara, pra gente sair dessa situação. Eu tava pensando aí de verdade, olha, o quanto mais rápido a gente sair ali daquela zoninha ali do rebaixamento, aquele buraco ali, eu vou falar, é uma coisa boa pra gente. Então, o Zubeldia, inclusive, que treinou o time, definiu o time que vai enfrentar o Santos, tá? Segundo o Avante, meu tricolor aí, a matéria é lá no Avante. O que que acontece? Ele treinou duas formações, né? Talvez, eu tô acreditando, galera, que ele vai no 4-2-3-1, só um chute. Há quem diga que ele vai no 3-5-2 aí, com 3 zagueiros novamente. De verdade mesmo, perguntei para algumas pessoas se sabiam certamente com que formação, que jogadores que ele iria. Ninguém soube responder claramente, né? Apenas chutes nesse momento. Então, por isso que eu estou chutando também. Eu acho que ele vai no 4-2-3-1, vai abrir o Lucas Ferreira pelo lado direito.
Eu acho que ele mantém o Luciano ali no meio e vai deixar o Ferreirinha na ponta esquerda e também o André Silva lá no ataque. Vai me surpreender demais se ele entrar com o Matheus Alves nesse jogo no meio. Aí, nesse jogo, jogando em casa, que eu acharia interessante ele usar o Matheus Alves, porque joga diante da torcida. Inclusive, 47 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa para amanhã, 50 mil pessoas, Morumbis lotadaço. Inclusive, vai ter protesto da torcida comum. Acredito também que as torcidas organizadas devem fazer algum tipo de manifestação. Só acredito, mas vamos ver, né? Só uma ideia. Agora, então, será que ele entraria com o Matheus Alves no lugar do Luciano? Coisa que ele fez lá contra o Botafogo. Eu queria ver em casa, no Morumbis, ele jogando assim com o Matheus Alves. E também, por que não, Rian Francisco? Eu acho que esse tipo de jogo, que é um jogo pro Rian Francisco, inclusive ganhar mais moral, né? Ganhar mais minutagem. Só que vamos ver se ele vai ter assim essa visão de usar o Rian Francisco ou até mesmo o Matheus Alves, beleza? Comentem aí também o que, que vocês acham, beleza, galera? Vamos lá. Ó, deixa eu ver aqui, vamos lá. O Luca Alencar, tá, gente? O menino que subiu aí, ele fez acho que uns 5 treinos com o time profissional, tava naquela, mas ele jogava no time sub-20. Agora ele subiu de vez para o profissional, né? O Luca Alencar, que é muito bom jogador, ponta esquerda, é muito rápido, driblador, né? Vai melhorar com o tempo, porque ele, assim, para chutar ainda, ele falta força no chute, né? Vai melhorar, é jovem, 17 anos. Eu não acho que ele esteja ainda, por exemplo, ele sim, eu ainda que não esteja, eu acho que tão pronto, por exemplo, como o Rian Francisco, até mesmo como um Henrique Carmo. Eu acho que o Henrique Carmo, Rian Francisco, Matheus Alves, Lucas Ferreira estão à frente do menino aí, do Luca. O Luca tem também 17 anos, vai completar 18 ainda, ele tem contrato com o São Paulo até meio do ano que vem, e isso exige ainda uma renovação de contrato. Acredito muito que seja por isso que o São Paulo subiu o Luca. Tomara que apareça com 17 anos e jogue e arrebente. A gente fala, nossa, tem um fenômeno aqui. Tomara que isso aconteça, né? Mas vamos ver se o Zubeldia vai ter essa intenção mesmo de usar o garoto, beleza? Comenta aí o que vocês acham. Aproveita para deixar aquele like. Agora a gente vai falar do preferido da diretoria, que é o Carlos Vinícius, centroavante que está no Fulham. Eu já comentei com vocês aqui sobre ele há uns 3 dias atrás, a intenção da diretoria. Ele foi oferecido por empresários aí, por intermediários, e a diretoria do São Paulo avalia o negócio para que seja um jogador experiente, tá, galera? Substituto aí do Caleri. Mas ele viria também no meio do ano. Aí, galera, não é que a diretoria agora vai entrar no desespero, até porque não tem como contratar agora. Vamos entender o cenário. Se o São Paulo tivesse que contratar um atacante, seria na janela do meio de ano, a partir do dia 10 de junho. Então, isso deve acontecer a partir do dia 10 de junho, seja o Carlos Vinícius ou qualquer um outro, para reforçar o elenco. Ainda a gente sabe, galera, que no meio do ano pode sair um ou outro garoto. Pode sair o André Silva, pode sair um outro garoto, pode sair outro jogador, já que a janela de transferência estará aberta. Então, a gente está falando aqui do mercado da bola. Então, o Carlos Vinícius, nesse momento, é visto aí como uma oportunidade de negócio. Eu vou colocar para vocês aqui na tela, não é que o São Paulo está contratando ele, tá, gente? Mas ele está no radar do São Paulo, foi oferecido pelos empresários aí, e deixa eu colocar aqui, opa, deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá, vamos ver alguns números aqui do Carlos Vinícius, galera, olha isso aqui, ó, vê se você consegue aí, deixa eu tirar essa tarde aqui para ficar assim, vamos lá, ó, galera, olha isso aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. Quem é o Carlos Vinícius? Só para vocês entenderem aqui, tá? Os dados dele estão todos aí no Transfermarkt, ó. Idade, ó. Ele tem 30 anos de idade. Ele é de 25 de 3 de 1995. Então, exatamente esse ano aqui, 25 de março, ele fez 30 anos, tá? Aqui, ó, 1,90 m, é um centroavante alto à beça, né? Inclusive para bola aérea, inclusive ele é muito bom. Ó, pé esquerdo, é um centroavante canhoto. Tá aqui os empresários, ó, FK Assessoria. Clube atual, ele está no Fulham, lá da Inglaterra, na Premier League. Ele tá lá desde setembro de 2022, né? Então, em setembro agora iria fazer até 3 anos que ele está lá. Ele tem contrato até 30 de junho de 2025, tá vendo aqui, ó? 30 de junho de 2025. Daqui 2 meses, galera, ele vai ficar livre. Então, é o tipo de oportunidade de mercado que São Paulo gosta, tá bom? Tem a opção do contrato, a opção de mais um ano.
Mas pelo que eu estava vendo, inclusive, o Fulham não tem, tá, a intenção de renovar com ele. Então é exatamente o São Paulo monitorando a situação dele, mas não é o São Paulo não, tem outros clubes também, tá? Aí, gente, pelos clubes que ele passou, aqui tem alguns clubes que ele passou, ó, Galatasaray, Fulham, Benfica, PSV, Tottenham, inclusive, tá? Saíram algumas notícias aí de que o Lucas Moura, o nosso Lucas, teria ligado para ele, teria entrado em contato com ele, porque o Lucas é amigo dele. Inclusive, eles jogaram no Tottenham. E tem alguns lances aí dele na internet, né? Se você vê alguns gols, inclusive ele passando bola pro Lucas, aquele negócio todo, eles chegaram a jogar juntos lá no Tottenham. Então, o Lucas, né, segundo algumas informações aí que a gente viu aí também da imprensa, né? Algumas publicações, o Lucas teria feito esse contato aí com o jogador aí, Carlos Vinícius. E que não é difícil, né, galera? Se a gente for olhar mesmo, ultimamente os jogadores do São Paulo aí, os mais conhecidos, mais eles indicam e ligam para os jogadores do que propriamente os diretores do São Paulo, né? Agora, olha isso aqui, galera. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais aqui os dados detalhados dele, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui essa parte que tá em rosa aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele teve ano passado ele teve uma lesão, né? Mas foi pouco tempo, foi um mês de lesão, tá vendo? Ele ficou 30 dias afastado, tá vendo ali, ó? Tem um simbolinho ali do lado, ali onde eu tô com o mouse, aquela cruzinha da lesão ali, ó. Ele teve uma lesão na panturrilha, então foi no dia 14/9, certo? Ó, aí ele voltou, ó, 19/10. Só que aí ele não foi relacionado mais, tá vendo, ó? Não esteve no plantel. Tá tudo assim, ó, não esteve no plantel. Ó, até aqui embaixo, de novo os jogos em rosa, depois acabou a temporada, voltou a temporada ali, né? O meio da temporada, que é em dezembro, aí eles voltaram, tá? Aquelas férias de final de ano, ó. Até dia 29, dia 20/4, tá aqui, ó, 20/4, ó, informação não disponível ainda, que na verdade, pro dia 20/4, é hoje, amanhã, né? Mas até o dia 14/4, ó, a gente tá vendo aqui, ó, não tinha nada. Ele não foi relacionado, ele não está fazendo parte do plantel, ou seja, ele está há 8 meses sem jogar, tá? É um jogador, ó, olha aqui do lado aqui os números de gols dele, ó, na Premier League ele teve 51 jogos, 8 gols, 2 assistências, na Liga de Portugal 48 jogos, uma liga mais fraca, né? 48 jogos, 26 gols, 9 assistências, números bastante bons. Na Liga de Portugal, 2, ó, ele jogou também 37 jogos, 19 gols, 5 assistências. Passou ali pela Holanda, né? 24 jogos, 6 gols, 6 assistências. Na Liga Europa, ele chegou a fazer 19 jogos, 7 gols, 4 assistências. Na Liga One, ali, ó, 16 jogos, 2 gols, 2 assistências. Números assim, sinceramente, né, meio modestos, né? Não é aquele baita matador, até porque também hoje não tem esse baita matador. A gente também não tem esse baita matador. O que eu pude ver um pouco assim é que ele me parece um pouco o estilo do Caleri. Só que inclusive um jogador que faz mais gols do que o Caleri, não tantos, mas é mais goleador do que o Caleri. Um jogador até forte, alto, 1,90 m, né? Tem uma passada larga, tem um chute forte de esquerda também. Então é isso. O Carlos Vinícius é o preferido aí da diretoria, que foi oferecido para a diretoria, foi oferecido para o São Paulo, então. Diante desses números, desse cenário que eu mostrei aqui para vocês, o que vocês acham aí? Comenta aí sobre o Carlos Vinícius. É um jogador, então, que daqui 2 meses vai ficar livre no mercado, ainda não renovou com o Fulham, talvez não renove, não deve renovar, tá? Então, pode pintar no São Paulo? Pode. Isso não é garantia de que vai pintar, mas pode. É aquelas oportunidades de negócio que o São Paulo gosta, tá? E o Lucas aí, amigo do jogador também, pode fazer essa intermediação. Só lembrando, ele está 8 meses sem jogar, teve lesão, se recuperou, é, ninguém sabe porque não vem jogando, não vem sendo aproveitado. Eu acredito que perdeu espaço, porque lá na Europa eles não ficam moscando, tem grana, né? Os caras vão lá e contratam um outro melhor jogador, encaixa no time, aquele outro lá acaba ficando mais encostado, deve ser o caso dele, que deve sair também. Está com 30 anos de idade, já é um jogador experiente, jogador de Premier League, olha, jogador que, se chegar e se tiver condições de jogar, eu acho que agrega, tá, galera? Agrega para o time.
exatamente de fazer aquele papel de pivô, de centroavante que o treinador gosta, o estilo de jogo que o treinador gosta. Agora, vamos ver com a camisa do São Paulo, né, se realmente acontecer. Quero saber a tua opinião, comenta aí. Vou deixar aqui então os nossos agradecimentos e a homenagem aqui para a diretoria do São Paulo, tá bom? Aqui embaixo aqui, curta o som aí, se você gostar, compartilha também, dá essa moral aí. Tá bom, galera? Tamo juntos, como sempre, vamos São Paulo. Forte abraço. Imaginário, tom é pesado, com sirenes ao fundo. Ei, casais, que viagem é essa, irmão? Prometeu um novo São Paulo, só trouxe decepção. Belmonte de gerente, parece até piada. Montando elenco fraco com a alma rebaixada. Rui Costa no comando, mas ninguém vê gestão. Só contrato estranho, salário sem noção. Cadê os reforços que fazem a diferença? Só vem perna de pau e dívida na dispensa. Ô, diretoria, cês estão de brincadeira. Tricolor gigante, mas na mão de pasteleira. Muricy conselheiro, tá mais pra fantasma. Cadê o planejamento? Sumiu na fumaça. Muricy fala grosso, mas age caladinho. Só reclama no bastidor e passa pano pro amiguinho. É trabalho, meu filho, a gente já decorou. Mas cadê o futebol que o São Paulo encantou? Casares no Insta postando reunião, enquanto o time apanha até do Água Santa no Paulistão. É projeto de Excel ou é clube de verdade? Torcemos pra taça, não pra média de idade. Ô, diretoria, cês estão de brincadeira. Tricolor gigante, mas na mão de pasteleira. Muricy conselheiro, tá mais pra fantasma. Cadê o planejamento? Sumiu na fumaça. Cada janela é uma novela sem final feliz. Prometeram Messi, mas trouxeram o Tacílio Luiz. Torcida canta alto, lota o Morumbi, mas quem comanda o bonde só afunda SPFC. Belmonte e Costa parece dupla sertaneja, mas em vez de sucesso é só crise na bandeja. São Paulo virou meme, chacota nacional, e a culpa é da cúpula que vive no mundo ideal. Acorda, diretoria, olha o escudo no peito. Respeita a história, honra o nosso jeito. Se não sabe gerir, então pede pra sair. O tricolor é gigante, não vai ruir por causa de ti.